Olá pessoal, na aula de hoje, tendo em vista a proximidade do término do ano letivo em decorrência do calendário escolar que estamos vigente, eu vou propor que iniciemos o estudo de áreas de figuras geométricas planas, tá certo? E vamos ver a área da figura de um retângulo, a área de um quadrado, a área de um trapézio, a área de um paralelogramo, a área de um triângulo, etc. Sendo nossa aula de hoje, restrita à área de um quadrado e à área de um retângulo. E vamos ver como é que a gente pode relacionar essas duas figuras, de que maneira chegamos no cálculo da área. Evidentemente que essas figuras não são novas para vocês, tá certo? É comum a gente ver em plantas de terreno, por exemplo, desenhos de casa, só a representação em duas dimensões, A gente vê que um terreno, ele pode ser um terreno quadrado, um terreno em forma de triângulo, certo? Então, a primeira ideia é identificar um retângulo. O retângulo, ele é Então, um retângulo é fácil de identificar. Você tem, de fato, a construção de uma figura com 4 semi-retas que formam 4 ângulos retos, tá certo? E essas 4 semi-retas possuem medidas diferentes. 2 delas possuem medidas iguais, mas que diferem das outras duas, tá certo? Então, um retângulo, grosso modo, pode ser desenhado, pode ser observado dessa maneira. Temos aqui, de fato, 2 semi-retas paralelas, com outras 2 semi-retas paralelas, formando 4 ângulos retos. Posso até destacar os ângulos retos aqui. Sendo que as 2 semi-retas estão de mesma medida, que diferem das medidas das outras 2 semi-retas, tá certo? Costumamos chamar 2 dessas semi-retas de base e as outras 2 de altura. A base pode ser o comprimento dessa semi-reta que a gente costuma chamar de base. E a outra semi-reta a gente costuma chamar de altura. Lembrando que essa semi-reta é igual a essa outra semi-reta aqui. Certo? Então, lembrando que essas 2 semi-retas aqui têm a mesma medida. Então, essa base possui a mesma medida que essa, assim como a altura possui a mesma medida que essa outra semi-reta. Costumamos calcular a área desse retângulo como sendo a multiplicação da medida da base vezes a medida da altura. Então, em qualquer retângulo, a gente pode calcular dessa maneira. A área da base vezes o comprimento da base vezes o comprimento da altura. Perfeito? No caso de um quadrado, nós temos o seguinte: a medida da base de um quadrado é igual à medida da altura. Ou seja, em um quadrado, as 4 semi-retas que formam os 4 ângulos retos possuem a mesma medida. Isso é um quadrado, tá certo? O quadrado ele é formado por 4 semi-retas que formam ângulos internos igual a 90 graus, e essas 4 semi-retas têm a mesma medida. Portanto, a base do quadrado tem a mesma medida da altura do quadrado. E essa medida nós chamamos de lado L. Portanto, o quadrado possui base e altura igual ao lado, que é igual a L, tá certo? Se é base vezes altura, então vai ser lado vezes lado, porque a base é igual à altura no quadrado e é chamado de H, é chamado de L, perfeito? Então, a área do quadrado vai ser L vezes L, que é igual a L elevado a 2, que costumamos chamar de L ao quadrado, tá certo? Então, tendo em vista essas duas definições, vamos tentar calcular a área desta figura aqui. Calcule a área dessa figura. A figura a seguir, olha só, nós temos aqui essa figura um tanto quanto esdrúxula, e nesta figura nós temos o seguinte: podemos dividir essa figura em 2 partes. Podemos dividir o quê? Essa figura nessa figura aqui do centro, nessa figura aqui de cima, e nessa figura aqui de baixo, ó. Nessa figura aqui de cima, nós temos o quê? O que é que nós observamos aqui nessa figura de cima? Um retângulo cuja base é 6 centímetros
e a altura é 2, tá certo? Nessa figura aqui de baixo, ó, nessa figura aqui de baixo, se o todo aqui vale 4 centímetros, mas essa altura é igual a essa e vale 2, portanto aqui também vale 2. Aqui vale 2 centímetros, perfeito? Ó, se o todo aqui vale 4 e nós temos que esse cara aqui vale 2, ó, porque é igual a essa aqui, lembremos que no retângulo, né, temos dois lados de mesma medida, paralelos a outros lados de medidas distintas. Então, como é que você tem? Como é que você tem? 2 centímetros aqui, então essa altura também vale 2 centímetros. Se o todo aqui vale 4, então aqui vale 2, portanto sobra aqui 2 centímetros. Ou seja, nós temos um retângulo e um quadrado. Nós temos um retângulo e um quadrado. A junção, a soma dessas duas áreas vai nos dar a área total dessa figura. Então nós temos o que? A área total, que eu vou chamar de AT, é igual à área do retângulo mais a área do quadrado. A área total, portanto, vai ser a área do retângulo. Quem é a área do retângulo? Base vezes a altura, mais a área do quadrado, que é L ao quadrado. Ó. A área total, portanto, vai ser igual a quanto? Quem é a base? Aqui vai ser a minha base, ó. Base vai ser igual a 6, vezes, aqui vai ser a altura desse retângulo, altura, 6 vezes 2, mais, agora, o lado do quadrado, ó, o lado do quadrado aqui vale quanto? O lado do quadrado? 2, né? 2 ao quadrado, ó. A área total, portanto, 6 vezes 2 dá 12, mais 2 ao quadrado, que dá 4. Portanto, a área total dessa figura vale 16. 16 o quê? Centímetros quadrados. Por que centímetro quadrado, pessoal? Porque você está multiplicando as dimensões, as mesmas dimensões, duas vezes, né? Você está multiplicando as dimensões duas vezes. Centímetros quadrados, perfeito? Então, esta era a ideia da apresentação de hoje, voltada simplesmente a essas duas áreas iniciais, tá certo? A área de um retângulo e a área de um quadrado. Nós vimos como é que calcula a área de um retângulo, vimos como é que calcula a área de um quadrado. Neste exemplo, a gente tentou juntar nessa figura aqui um tanto quanto diferente, percebendo que a figura é formada por um retângulo e é formada por um quadrado. Portanto, a área total dessa figura é a área do retângulo mais a área do quadrado que nós temos aqui embaixo, tá certo? Perfeito? Então, só para destacar aqui, ó, a área total é igual à área do retângulo mais a área do quadrado. A área total, então, vai ser a área do retângulo é a base vezes a altura, nós vimos ali. A área do quadrado é o lado ao quadrado, então nós só aqui substituindo os valores, né? 6 vezes 2 mais 2 ao quadrado, em parênteses para ficar organizado. Então nós temos aqui 2 ao quadrado, 4, 6 vezes 2 dá 12, 12 mais 4 dá 16 centímetros quadrados. Perfeito, pessoal? Então é isso. Por favor, copiem todo o conteúdo no caderno, enviem para mim. No decorrer das próximas aulas, até esse finalzinho de curso, a gente vai tentar passar outras áreas de figuras distintas para poder dar continuidade neste contexto. Perfeito? Bons estudos!